nós vamos falar dessa obra aqui, ó. Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. A narrativa começa apresentando a realidade presente do protagonista, um homem negro conhecido como Príncipe Negro. De forma um tanto caótica e muito resumida, o capítulo inicial mostra como esse protagonista, que é chamado de Phil Jasmin, construiu, ao longo de mais de 2 décadas, uma fama de homem sedutor e mulherengo. São citadas diversas mulheres com quem ele se relacionou ou ainda se relaciona. Também são feitas referências aos muitos filhos que ele teve com essas mulheres. Sobre o Phil Jasmin, nós falaremos mais adiante. O objetivo agora é resumir, de forma linear e cronológica, a trajetória amorosa deste protagonista. Quando a narrativa começa, Phil Jasmin tem cerca de 20 anos de idade e trabalha como aprendiz de maquinista na Companhia Férrea Nacional. Ele está noivo e com casamento marcado com Pérola Maria, aquela que vai ser a sua esposa e companheira fiel ao longo de todo o enredo. A história de Pérola Maria é contada em fragmentos, é intercalada com as outras relações amorosas do marido. Pérola, em dado momento da narrativa, chega a afirmar que o grande prazer da vida dela era parir filhos. E nisso ela foi eficientíssima. Ao final da narrativa, ela tem 9 filhos e está esperando o 10º. Pérola é apresentada como uma mulher submissa e dependente do marido. Muitas relações extraconjugais do marido eram desconhecidas de Pérola Maria. Mas havia algumas mulheres que chegaram a conviver com ela e apresentar os seus filhos como também sendo filhos de Phil Jasmin. Quando não era possível desconhecer ou renegar como histórias maldosas as aventuras do marido, Pérola se limitava a um choro silencioso, só de lágrimas. O marido a consolava de forma carinhosa, afirmando que ela era a pérola, as outras apenas pedras brutas e sem valor. Daí a alguns meses, ela engravidava, paria mais um filho e seguia a sua vida. A primeira amante de Jasmin, quando ele ainda estava noivo e com casamento marcado com Pérola Maria, foi Neide Paranhos da Silva. Neide era uma jovem de 19 anos, tímida e reservada, que vivia na cidade de Vale dos Laranjais. Ela era de uma família negra que, apesar da sua origem humilde, possuía terras e certa autonomia na região. Criada com muito zelo pela avó, a dona Ismênia, a Neide tinha uma vida simples e evitava sair de casa ou se envolver com estranhos. Ela gostava de ler, mas recusou as oportunidades de continuar os estudos para não se afastar da família. A relação dos dois começou durante o Festival das Laranjas, uma festa tradicional da cidade. Neide foi escolhida para representar a sua família na estação de trem, oferecendo presentes e mimos aos maquinistas e aos visitantes. Foi lá que ela conheceu o Phil Jasmin, que chegou acompanhado de outros maquinistas. Phil logo se encantou com a jovem, especialmente com seus pés, que ele descreveu como os de uma Cinderela negra. Neide também sentiu algo pelo rapaz, mesmo já desconfiando de que ele já fosse comprometido. A relação deles foi marcada por encontros breves e por uma conexão que, para Neide, nunca teve a intenção de se transformar em casamento. Apesar de ser virgem e ter pouca experiência com homens, Neide surpreendeu Phil ao pedir que ele lhe desse um filho. Para ela, essa seria a escolha mais importante da sua vida. Durante uma das visitas de Phil à cidade, eles consumaram a relação e Neide engravidou. A gravidez de Neide causou um grande impacto na sua família. O seu pai ficou envergonhado, os irmãos ficaram confusos e a sua mãe foi tomada pela dor e pela vergonha. No entanto, Dona Ismênia, a avó, compreendeu a decisão de Neide e a apoiou.
Neide manteve em segredo o nome do pai da criança, preferindo criar o filho sozinha. Para ela, Phil era apenas uma passagem. Ela nunca quis ser sua esposa, nem depender de nenhum homem. Phil, pelo outro lado, seguiu com a sua vida, sem saber ao certo se o filho de Neide realmente existia. Ele guardava apenas uma vaga lembrança da jovem que aparecia em sua mente como uma Cinderela caminhando em direção a um trem, sempre inalcançável. Enquanto Neide criava o filho e seguia a sua vida em silêncio, Phil continuava perdido em suas aventuras e no movimento constante da sua vida como maquinista. Depois de Neide Paranhos da Silva, a vida de Phil Jasmin cruzou com a de Angelina Devaneio da Cruz. Angelina tinha 32 anos e era enfermeira e a mais velha de 7 irmãs. Tinha lutado muito para se formar, começando como servente de limpeza no hospital e depois se dedicando aos estudos, até conquistar o diploma. Além de irmã mais velha, era uma espécie de mãe para as irmãs mais novas, especialmente para a sétimazinha, a caçula. Após a morte da mãe, Angelina assumiu o papel de cuidadora da família. Angelina sonhava em se casar. Ela tinha o vestido de noiva, o enxoval e até já havia escolhido os padrinhos. A cidade inteira acreditava nesse casamento e esperava pela chegada do noivo como um grande evento. Foi nesse cenário que Phil Jasmin apareceu. Ele estava de passagem pela cidade e, sem querer, foi confundido com o tão esperado noivo de Angelina. O menino, ao vê-lo chegar, anunciou à cidade que o noivo dela tinha chegado. Os maquinistas que acompanhavam Phil acharam tudo uma grande piada e incentivaram ele a entrar no jogo. Disseram que ele só precisava manter a farsa por alguns dias, já que logo partiriam e não voltariam tão cedo. Phil, no espírito de aproveitar seus últimos dias de solteiro, aceitou a ideia. Ele foi até a casa de Angelina, onde foi recebido como o noivo esperado. Para Angelina, a chegada dele parecia um sonho realizado. Ela acreditava que, finalmente, o amor havia chegado em sua vida. Durante os poucos dias que Phil permaneceu na cidade, Angelina entregou-se a ele com toda a esperança e toda a emoção de alguém que esperava por aquele momento a vida inteira. Mas, na véspera de partir, Phil foi embora, levando consigo a farsa. Angelina, ao perceber que ele não era o homem que ela esperava, ficou devastada. A dor de ter sido enganada e de ter depositado toda a sua felicidade em algo falso foi insuportável. Pouco tempo depois, Angelina tirou a própria vida. A tragédia abalou a cidade de Alma das Flores. Todos lamentaram a morte de Angelina, mas nunca discutiram abertamente o motivo. Para muitos, a razão da morte dela permaneceu um mistério. Apenas algumas pessoas souberam da farsa de Phil Jasmin, mas preferiram esquecer. Phil, ao saber da morte de Angelina, não demonstrou grande remorso. Ele seguiu a sua vida, enquanto a memória de Angelina ficou marcada pelo silêncio e pela dor de quem acreditou no amor, mas encontrou apenas engano. O próximo envolvimento amoroso de Phil Jasmin foi com Aurora Correia Liberto, uma mulher livre e apaixonada pelas águas do rio Naipã. Desde pequena, Aurora era vista como sem juízo. Ela adorava banhar-se nua no rio, atraindo olhares curiosos e desejos reprimidos. Apesar das críticas e das surras da família, ela nunca abriu mão desse hábito. Com o tempo, os parentes desistiram de controlá-la, aceitando que ela era diferente e impossível de prender. Aurora não se importava com a chegada do trem ou dos maquinistas na vila. Quando Phil Jasmin chegou, ouviu as histórias sobre ela e ficou intrigado. Ele decidiu que precisava conhecê-la. No segundo dia, em Vila Azul, Jasmin foi ao rio
e encontrou Aurora. O encontro foi intenso e envolvente. As águas pareciam conspirar a favor dos dois. Eles se entregaram completamente, esquecendo-se do tempo e de tudo ao redor. No dia seguinte, Phil deveria partir, mas não conseguiu resistir e voltou ao rio para outro encontro com Aurora. Dessa vez, o prazer e a conexão foram tão profundos que ele perdeu a noção do horário. Por causa disso, o trem sofreu atraso de um dia inteiro, algo inédito na história da Companhia Ferroviária Nacional. Os maquinistas mais velhos ficaram furiosos. Jasmin, envergonhado, aceitou a bronca. Aurora, por sua vez, percebeu que algo havia mudado dentro dela. Depois de Phil, o rio nunca mais foi o mesmo. Ela continuava a receber outros visitantes, mas nenhum deles era como ele. Mesmo com encontros esporádicos com Phil, Aurora cultivava uma paixão silenciosa por ele. À distância, cuidava-se e seguia vivendo, sempre com a lembrança daquele jovem maquinista bonito que marcou as suas águas e a sua vida. Depois de Aurora, Phil Jasmin se envolveu com Antonieta Veritas da Silva, uma mulher famosa em Remanso Velho. Antonieta era muito bonita, conhecida por sua elegância e mistério. Apesar de ser educada e gentil, era reservada, saía pouco de casa e nunca se envolvia com os homens da cidade. A sua fama, no entanto, gerava muitas histórias e fantasias entre os moradores, especialmente nos bares, onde o nome dela era sempre tema de conversas animadas. Quando o Phil Jasmin chegou à cidade, prometeu a si mesmo não se envolver com mulheres, depois do problema que causara na parada anterior. Porém, ao ouvir tantas histórias sobre Antonieta, a sua curiosidade e desejo aumentaram. Ele decidiu visitá-la, mesmo sem aviso prévio. Ao bater à porta da casa dela, foi recebido com seriedade. Antonieta o deixou entrar e lhe ofereceu café, água e licor. Apesar de encantado com a beleza dela, Phil ficou intimidado e mal conseguiu falar. Ao sair, pediu para voltar, mas não tinha certeza se ela realmente o queria de volta. Antonieta, por outro lado, sonhava encontrar um homem que a entendesse completamente. Alguém que a amasse sem reservas e a ajudasse a preencher o vazio que sentia. Quando Phil voltou à sua casa, na véspera da sua partida, eles se entregaram um ao outro de forma intensa. Foi um encontro marcante, cheio de paixão e desejo mútuo. Anos depois, Antonieta apareceu na cidade natal de Phil, chamada de Chegada Feliz, onde comprou uma casa elegante e bem cuidada. Ela vinha acompanhada dos filhos, incluindo um menino chamado Jasminzinho, que dizia ser filho de Phil Jasmin. Apesar de muitos acreditarem nessa história, Pérola Maria, a esposa do Phil, rejeitou a ideia. Ela fazia as contas e sabia que, na época do suposto envolvimento de Phil com Antonieta, eles já estavam comprometidos. Antonieta, com a sua independência e força, continuou sendo uma figura admirada e comentada em toda a cidade. O envolvimento amoroso que esteve mais próximo de trazer consequências danosas para Phil Jasmin foi com Dolores dos Santos. Dolores era conhecido por sua beleza e habilidade em identificar pedras preciosas. Apesar de herdeira de uma fortuna, ela era marcada por uma história familiar complicada, incluindo o desprezo do avô e o desaparecimento do pai. Sua mãe, Maria da Cruz, a criou sozinha, mas também morreu cedo, deixando Dolores como a única herdeira. Quando Phil Jasmin chegou à joalheria de Dolores, ele queria comprar uma joia para a Pérola Maria, a sua esposa. Mas ele mentiu, dizendo que a joia era para uma irmã. Dolores, desconfiada e intrigada, observou cada gesto dele. Ao longo dos dias, os dois se aproximaram. O interesse inicial de Phil pela joia evoluiu para beijos e, por fim, para uma entrega íntima. Ele deixou um bilhete e dinheiro para a joia, sugerindo um novo encontro.
Dolores, irritada, decidiu encontrá-lo novamente para devolver o dinheiro e esclarecer as suas dúvidas. No reencontro, Dolores e Phil se entregaram mais uma vez, mas ela ainda desconfiava dele. Perguntou repetidamente quem era Pérola Maria, mas Phil manteve a mentira. Apesar disso, Dolores se viu envolvida emocionalmente. Pouco tempo depois, descobriu estar grávida de gêmeas, Rúbia e Safira. Embora feliz com as filhas, Dolores sofreu com a ausência de Phil. Ela enviou cartas à companhia ferroviária tentando contatá-lo, mas nunca recebeu resposta. Anos depois, Dolores recebeu uma foto de Phil com a sua esposa, Pérola Maria, e os seus 6 filhos. A imagem confirmou as suas suspeitas. Phil era casado. Tomada pelo ódio, Dolores planejou vingança contra ele e a sua família. Porém, ao refletir sobre as suas próprias experiências e a importância das filhas, desistiu de qualquer ato impulsivo. Decidiu que um dia levaria Rúbia e Safira para conhecerem o pai e os irmãos na cidade de Chegada Feliz, onde morava Phil Jasmin. Afinal, para Dolores, o que importava, acima de tudo, eram as crianças e o seu futuro. O envolvimento de Phil Jasmin com Dalva Morato, a única mulher não negra de sua vida, começou por acaso durante uma parada forçada na cidade de Águas Infindas, devido a um deslizamento que deixou o trem impossibilitado de seguir viagem. Phil sofreu uma queda ao descer do vagão e ficou um dia e meio desacordado em um hospital local. Dalva Ruiva, a mulher mais rica da cidade, foi uma das primeiras a visitá-lo, oferecendo cuidados. Mas ele não se lembrava dela ao acordar. Dalva era uma mulher de personalidade forte, que venceu uma vida de dificuldades. Casou-se jovem com um médico, mas deixou o marido e recomeçou a sua vida. Trabalhou e financiou seus estudos até se formar farmacêutica. Durante os anos, além da sua carreira, ela manteve discretamente um serviço de acompanhante para homens ricos. Anos depois, Dalva reencontrou Phil Jasmin em outra cidade. Ele não se lembrava dela, mas Dalva, fascinada pelo príncipe negro, renovou a sua ligação com ele. O relacionamento se tornou um caso recorrente em várias cidades. Com o tempo, Dalva engravidou de Jasmin 3 vezes, tendo 3 filhos mestiços, que carregavam os traços do pai e os cabelos ruivos da mãe. Embora não dependesse de Jasmin financeiramente, Dalva sentia por ele uma mistura de afeto, compaixão e desejo. Ela via nos filhos uma oportunidade de unir a sua herança com a dele, como se estivesse criando uma ponte entre mundos distintos. Orgulhosa dos filhos, Dalva fazia questão de afirmar que eles eram de Jasmin, sem nunca exigir nada dele. Ela planejava, no futuro, uma conexão mais concreta entre os filhos e o pai. Para Dalva, a escolha de Jasmin como pai de seus meninos já era suficiente para marcar a sua história. Juventina Maria Perpétua, carinhosamente chamada de Tina, ocupava um lugar único na vida de Phil Jasmin. A relação deles se destaca por nuances complexas e pela preservação da virgindade de Tina ao longo de todo o envolvimento. Tina conhece Phil aos 17 anos, enquanto ele, com 33, se compara a Cristo na idade da crucificação. Virgem e inexperiente no amor e no sexo, Tina cresceu em um ambiente familiar onde tais temas eram tabus e os homens eram vistos com desconfiança, especialmente os belos, considerados meninos grandes à procura de proteção ou diversão. A ausência paterna e a convivência predominantemente feminina moldaram a sua visão dos homens até o encontro com Phil. O primeiro contato entre eles é marcado por uma sensação física intensa e inexplicável para Tina. Ela sente como se tivesse levado um tapa no rosto ao cruzar com Phil na rua.
Esse encontro casual é testemunhado pela prima, Floripes, que logo identifica o interesse de Tina. Floripes, mais experiente, tenta alertar Tina sobre os perigos dos homens, citando o fato de Phil ser casado com a Pérola Maria e de ter vários relacionamentos com outras mulheres. Como já dissemos, Pérola Maria, esposa de Phil, é descrita como uma mulher que valoriza a maternidade acima de tudo, parecendo pouco se importar com as aventuras extraconjugais do marido. Ela nutre por Phil um amor que parece se concentrar na garantia de ter filhos, chegando a lamentar a infelicidade de Tina por ainda não ter experimentado a maternidade. Phil, por sua vez, tem certeza do amor de Pérola, o que o encoraja a buscar outros relacionamentos sem grandes preocupações. A relação de Phil com Tina se diferencia das demais. Ele se sente perturbado e preso a ela, apesar de Tina não fazer exigências. Há algo implícito em seus atos que o intriga. Phil se recorda do primeiro encontro, da imagem de Tina com uma blusa amarela que parecia irradiar luz e da sensação de que ela se movia sobre ele, como se quisesse atingir a sua moleira aberta, uma referência à sua infância e à sua fama de aprontar. Aos poucos, Tina se apaixona por Phil, entregando-se completamente a ele. Ela passa a frequentar a casa da prima, sempre na esperança de vê-lo. Após muita hesitação, Tina decide ligar para Phil, mesmo sabendo do seu casamento e da sua fama de mulherengo. Apesar dos avisos e conselhos, Tina se deixa levar por Phil. Ela constrói os seus sentimentos sozinha, dedicando a sua vida e o seu amor exclusivamente a ele, ao longo de muitos anos. Ela nunca exige nada de Phil, nem mesmo a sua presença constante. Seu corpo, seu amor e sua vida são oferecidos a ele incondicionalmente. O que importa para Tina é a crença de que Phil se importa com a sua virgindade, sem perceber que isso faz parte de um experimento dele. A narradora enfatiza que Phil nunca foi apaixonado por Tina, mas tornou-se dependente do seu corpo e do seu amor. Tina, por sua vez, acredita que a preservação da sua virgindade por Phil seja um sinal de distinção, sem perceber que isso faz parte de um jogo dele. Phil utiliza diferentes abordagens com cada mulher e, com Tina, escolhe esse caminho específico. O corpo de Tina se acostuma à forma de prazer que Phil lhe proporciona e ela nunca mais imagina outro homem em sua vida. Ninguém mais encontra espaço em seus sentimentos. Por quase 2 décadas, o seu amor por Phil cresce, mesmo sem motivo ou a presença dele. É um sentimento tão profundo que ela chegaria a amar todas as mulheres de Phil, se isso fosse necessário para continuar sendo dele. A relação de Tina com Phil é marcada por uma paixão unilateral e pela idealização de um amor que se sustenta na preservação da virgindade e na crença de um lugar especial no coração dele. Tina se torna a principal fonte da narradora para contar as histórias do príncipe negro, perpetuando a memória desse homem através de suas lembranças e sentimentos. A última mulher das relações de Phil e Jasmine nessa cronologia linear é Eleonora, distinta de Sá. Mas a história deles não é uma relação amorosa, e sim de amizade. Eleonora era lésbica e, num dia de azar, perdeu um encontro importante com uma amiga no bar. Acabou ficando por lá, bebendo mais do que devia e carregada de frustração. Foi aí que Phil entrou no bar. Ele a viu sozinha, cercada de garrafas, e ficou curioso. Achou que ela estava bêbada e quis se aproximar. No início, ele pensou em cortejá-la, mas ao reparar no olhar perdido de Leonora, percebeu que também estava se sentindo sozinho. Quando ele esbarrou nas garrafas da mesa dela, os dois caíram na risada. Mas logo Phil começou a chorar, um pranto profundo que ele não sabia explicar. A partir daquele momento, algo mudou entre eles.
Eleonora, que sempre quis distância de homens, acolheu Phil, levou-o para casa, para sua cama, mas não como um amante. Dormiram lado a lado como dois irmãos. Eleonora descobriu pela primeira vez que poderia compreender um homem sem medo ou rancor. Já Phil percebeu que o mais sagrado de uma mulher podia estar muito além do desejo físico. A amizade entre eles se tornou cúmplice e duradoura. Eleonora ouviu muitas histórias de Phil, especialmente sobre Pérola Maria e Tina, e entendeu como ele lidava com o amor e com as mulheres. Phil aprendeu a enxergar Eleonora não como uma conquista, mas como uma companheira de solidão, alguém que dividia com ele as angústias da vida. Ele, que sempre viu as mulheres como fontes de prazer, descobriu nelas algo mais profundo por meio da Eleonora. Ela, que odiava os homens desde cedo, aprendeu que podia haver humanidade até em alguém como Phil Jasmin. Eleonora carregava sua própria dor, marcada pela rejeição da família por sua orientação sexual e pela busca interminável por uma mulher que marcou a sua juventude. Phil, mesmo com todas as suas conquistas, tinha medo de acabar só. Juntos encontraram conforto. Eleonora entrou para a confraria de mulheres ligadas a Phil, como Tina e a narradora. Mas foi além disso. Trouxe clareza e ajudou a narradora a entender melhor o homem por trás das histórias. A relação deles foi única, sem desejo, sem cobrança, mas cheia de afeto e descobertas. Phil e Eleonora encontraram um no outro aquilo que faltava em si mesmos: a compreensão de que, no fundo, todo mundo carrega suas dores e que a amizade verdadeira pode curar mais do que qualquer romance.